Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja na vida de vocês. Eu venho trazer um tema importante também. Como vencer o medo nos negócios, na carreira, na vida em geral, né? Nos estudos. Não é verdade? Então, mas antes de começarmos, vamos refletir sobre uma mensagem de Deus. Eu vou ler um pequeno trecho. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que nos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que nos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, essa mensagem ela traz que não devemos amar apenas as pessoas que a gente gosta, mas também os nossos inimigos. Amar a todos, porque todos somos filhos de Deus. Não é uma tarefa muito fácil, porque todos somos filhos de Deus, mas a tarefa de amar as pessoas que nos odeiam é uma tarefa, um desafio. É a mesma coisa que eu falo assim, quando uma pessoa nos faz o mal, nos envia uma coisa ruim, nós não jogamos, nós não damos a outra face. Nós não agimos da mesma maneira. Não damos o troco. Se a pessoa nos xinga, nós devemos dizer: Deus lhe abençoe. Não é uma tarefa fácil. Se a pessoa nos deseja o mal e pensamentos ruins e coisas desastrosas, nos deseja o mal, que a gente se prejudique, não corra atrás de trabalhos espirituais para fazer o mal para essa pessoa. Se defenda, como eu expliquei, com banhos de ervas, com orações, e deseja apenas o bem. Porque se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta o ódio, você colhe o ódio. Se você planta o amor, você colhe o amor. Grande lição dos Espíritos. Não é uma tarefa fácil, certo? Então aqui, esse tema, como vencer as dificuldades. Então, como vencer o medo nos negócios, né? No trabalho, eu digo nos estudos e nos desafios da vida, né? Temos 4 montes. Número 1, 2, 3 e 4. Podem escolher 1 a 2 montes, que eu vou trazer a mensagem para vocês. Como vencer o medo, o pavor, nesses momentos, né? No trabalho, nos negócios, nos estudos, numa prova, num concurso, não é? O monte número 1, o monte número 1 é da fonte. Para você vencer os medos, o pavor, diante de um desafio da sua vida, no trabalho, numa prova, num momento muito importante, vencer o medo, até no momento, gente, medo a gente tem em muitas situações, até de um momento em que estamos nos preparando para casar com aquela pessoa, no casamento. O momento que estamos nos preparando para nos separar também dessa pessoa. O momento de enfrentar a morte de uma pessoa,
enterrar aquela pessoa amada. Tudo isso faz parte da vida, não apenas nos negócios, na verdade, em todos os momentos da vida. Saiu essa carta da fonte dizendo que para vencer esse medo, nós temos que buscar a fonte. A fonte, buscar aquilo que é mais importante. É a fonte da sabedoria, a fonte do conhecimento. É a fonte daquilo que nos inspira. Certo? Vocês pensam assim, mas fonte não está nas informações dos livros, na fonte dos livros? Buscar as informações, os conhecimentos. Quem traz esses conhecimentos é uma fonte muito importante, que são os livros. Sim. Vocês querem enfrentar essas dificuldades, esse medo, até para enfrentar, para realizar uma prova de um concurso público, fazer uma prova na faculdade, enfrentar uma entrevista de trabalho, enfrentar um momento de uma despedida. Por exemplo, eu estou falando de um concurso de trabalho, um concurso, passar num concurso do estado, da prefeitura, fazer uma prova na faculdade, na escola. O que vocês têm que buscar? A fonte do conhecimento. Aonde está a fonte do conhecimento? Está nos livros. Quanto mais você lê, quanto mais fonte de conhecimento você busca, mais sabedoria você tem. Não é uma fonte só, são várias fontes. Quando você está estudando aquele conteúdo, por exemplo, de biologia, conteúdo X de biologia, que você não entende, por exemplo, a genética, eu nem lembro mais, tá, gente? Sobre genética, moléculas, sei lá. Moléculas, exemplo, genética. Busquem não só um livro que fale sobre genética e moléculas, mas busquem 3, 4 livros que falem do mesmo assunto. Por que eu estou dizendo isso? Eu fazia isso no ensino médio. Eu buscava informações não só numa fonte, mas em vários livros. Sabe? Eu buscava conhecimento em vários livros para poder entender. Então, um livro falava sobre, por exemplo, sobre genética, falava a mesma coisa que o outro livro, só que ele explicava com uma linguagem diferente, com a linguagem X. O livro número 2 explicava genética com a linguagem Y, entendeu? O livro número 3 explicava genética e molécula com a linguagem Z, exemplo, com linguagens diferenciadas, mas que você vai... Cada livro explica o que é genética, o que é o corpo humano, de uma forma diferente e traz um exemplo diferente. Quanto mais você lê, pega informações do mesmo assunto em vários livros, você adquire muito conhecimento e aumenta a quantidade de exemplos para você compreender o assunto. É a mesma coisa de matemática. Você está estudando lá frações. Você não está entendendo sobre frações? Então você pega o livro 1, 2, 3 e 4. Fala sobre frações. Né? Ele vai trazer explicação nos 4 livros sobre frações e adição, exemplo. Ele vai trazer, o livro número 1 vai trazer uma explicação e vai trazer a explicação e o exemplo A. O número 2 vai trazer a explicação e o exemplo B. Exemplos B. O número 3 vai trazer o conceito e explicação e exemplo C. O livro número 4 vai trazer explicação, conceito e o exemplo D. Você vai aumentar cada vez mais o conceito e os exemplos e vai compreender o conteúdo de uma forma mais ampla. Quanto mais fonte de conhecimento e estudo você busca. Não sei se vocês entenderam. Agora, quando eu falo sobre questões da vida em particular, enfrentar um momento difícil de uma partida, de um falecimento, uma separação, um casamento, o que vocês têm que fazer? Quando vocês enfrentam um momento
muito bom, né? Traz alegria, que é um casamento, vocês estão se preparando para esse momento especial, vocês têm que buscar, tomar um copo, sabe, fazer oração, um copo de água com açúcar, pensar em coisas positivas e respirar fundo. Quando enfrentam momentos difíceis, separação, falecimento, todos nós partimos um dia dessa vida para o plano superior. Mas temos que pensar que existe a continuidade e que mesmo que essas pessoas queridas, amorosas, que fizeram parte da nossa encarnação estão indo embora, a gente não pode prendê-las aqui, porque isso é egoísmo. Temos que deixá-las partirem para evoluírem. E a gente tem que fazer o quê? Dar continuidade à nossa vida. Elas partem para o plano superior, em espírito, e nós continuamos a nossa jornada na Terra. Não podemos parar, não. Temos contas a pagar. Temos os estudos, o trabalho. As coisas giram, as coisas se movimentam. Não podemos parar um minuto. Não podemos. Entenderam? É essa explicação, é essa forma de raciocínio, certo? Para vencer os medos em todas as situações da vida. Então, é buscar essa fonte. Quando você se depara com situações difíceis, você encontra essa fonte de conhecimento. O conhecimento para enfrentar momentos de desencarne, separação, de alegria. Você busca o seu equilíbrio. Essa é a fonte. Agora, o monte número 2. Para enfrentar o medo nesses momentos, né, de trabalho, da profissão, de momentos difíceis, é você pensar assim, ó, essa carta da amistosidade, a árvore rosa e a árvore amarela, uma ao lado da outra, se completando como se fossem uma só, né, numa sintonia de amizade, de união, de amistosidade, não é? Como vencer o medo nesses momentos especiais da vida, até na carreira profissional? É você buscar a companhia, a amizade de pessoas, sabe? Buscar a companhia de pessoas agradáveis, buscar se dar bem com o próximo. Por mais que você esteja num ambiente desafiador, com pessoas competitivas, com temperamento difícil e complicado, se relacione bem, seja educado, seja prestativo, seja, sabe, uma pessoa que está pronta para trabalhar, esforçada, que mostra interesse. Agora, nos momentos difíceis, eu digo, nos mais complicados e delicados da vida, como eu expliquei, os desencarnes, os desafetos, é buscar a afetividade. Quando perdemos alguém na vida e vai para o plano superior, quando nos separamos, é buscar sempre a companhia de pessoas que amamos, que confiamos, não é? E a companhia principalmente de Deus, do Pai amado, superior, de Jesus. A oração e a conexão com o nosso Mestre Jesus, em primeiro lugar. E depois a companhia de pessoas que a gente ama e confia, ao lado de nosso pai, de nossa mãe na terra, de nossos irmãos. Se você não tem família, não tem pais, não tem irmãos, buscar a companhia de Deus. Se apegar às orações, ao equilíbrio, manter o foco, certo? O monte número 3, aqui ó, olha que carta interessante. O Criador é na verdade o ser superior que criou o céu e a terra e as pessoas que vivem nela. É o Deus Supremo. Como vencer o medo nesses momentos, não é? Na carreira, no trabalho, nos estudos, nos momentos difíceis. É o que eu falei, é você buscar o amparo do Criador, é você buscar o amparo de Deus.
eu falo também de uma religião. Se você quiser, busca um amparo numa religião que você tenha afinidade, sabe? Uma religião que você goste. Pode ser a católica, o espiritismo, a evangélica, a messiânica. Uma religião que você tenha afinidade, que você acredite. Se você não quiser nenhuma religião, isso não é um problema, não existe problema nenhum. É você buscar, porque Deus não está presente apenas nos templos religiosos. Deus está em todos os lugares. Sabe uma lição que eu vi um filme de um espírita, agora até esqueci o nome dele, gente, para explicar. O Criador, Deus está presente em todos os lugares. Você pode ver o Deus Criador em todos os lugares. Deus está em todas as pessoas. Não é apenas no plano superior e nas igrejas, nos templos. Ele está em todos os lugares e em todas as pessoas. Deus está em você. Está na sua mãe, está naquela flor. Deus está naquela senhora, naquela idosa que está atravessando a rua, naquela criança, naquele homem de bengala, em todas as pessoas, nos seus amigos. Deus está presente. Olhe com amor que você vai encontrar Deus, Criador. E Deus está presente nas suas orações, nas suas vibrações, nos seus pensamentos. Busque por Deus para vencer os medos. Não existe barreira nenhuma para você alcançar o poder de Deus. Não existe. Porque Deus é maravilhoso, Deus é tudo. Jesus Cristo é filho do Pai superior, que é Deus. Para você alcançar Deus, para você alcançar o poder de nosso amado Jesus Cristo, é você amando as pessoas ao seu redor, sendo caridosa. E para você praticar as leis de Deus, é você praticar a bondade, a caridade. Assim você vence os medos em todos os aspectos. O monte número 4. Para vencer os medos, as preocupações, dessa forma que eu falei, busque o silêncio. Não é verdade? O silêncio é a maneira mais importante. O silêncio é a maneira mais... é uma forma mais interessante, importante. Como é que eu posso usar aquele adjetivo? É a melhor forma de você encontrar o seu eu, de você entrar em sintonia com você, de você ouvir os seus pensamentos, de você fazer suas orações, de você entrar, você se penetrar num local, se fechar num local, na sua casa, numa sala, num local silencioso, sabe? E encontrar o silêncio para suas orações. Assim, quando você fizer isso, fazendo isso várias vezes por semana, todos os dias, essa meditação, buscando esse silêncio, você vai vencer seus medos, suas preocupações, o medo de trabalhar, de você vencer, de você cumprir o prazo de um trabalho, de não cumprir o prazo de um trabalho, de não conseguir passar numa avaliação, numa prova de um concurso, da escola, da faculdade, o medo de enfrentar a vida, entendeu? Esse silêncio, ele vai lhe ajudar, porque é o silêncio da meditação, é o silêncio da oração que traz a força e o equilíbrio, certo? Então, gente, são essas mensagens que a espiritualidade trouxe hoje, muito importante, né? Procurei sempre reunir. Eu vou começar a trazer outros temas diferentes para a gente trabalhar. E desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e que a presença de Deus esteja sempre forte na vida de cada um de vocês.
Pensem em sempre andar no caminho reto. Se afastem de coisas ruins, de pensamentos ruins, como eu sempre falei e aconselhei aqui. Um grande beijo no coração de todos.